desencarnados e aqueles que compartilham conosco as redes sociais, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos ou espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração da montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Eu vou reforçar aqui mais uma vez que o horário da chegada dos irmãos para a palestra é sempre procurarem estar aqui sempre às 10 para as 2, ou melhor, às 13h50. A porta vai se fechar aqui do salão enquanto fizermos a prece ao Dr. Bezerra de Menezes, porque já aconteceu de várias pessoas virem depois e ficarem aguardando nas portas. Certo, irmãos? Vou ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 14. Honrai pai e mãe. O mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Que assim seja. Então, antes de fazer a prece ao Dr. Bezerra de Menezes, vamos pedir vibrações de saúde para Dalvino Souza dos Passos, que está no Hospital Nelson Cortetê com a saúde bem abalada. Então, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa estar lá, protegendo, amparando e fazendo tudo para o seu benefício de sua saúde física, mental e espiritual. E que assim seja. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas
sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Agora eu passo a palavra à irmã Marlise, que fará a palestra desta tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Boa tarde. É sempre uma alegria estarmos reunidos aqui, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto zelo. Possamos todos, então, depois dessa prece, estarmos já harmonizados, podermos usufruir das bênçãos que para cá hoje foram destinadas para cada um de nós. Cada um recebe sempre conforme as suas necessidades. Que saibamos ser gratos por isso. E o tema que nos foi proposto hoje para reflexão é justamente o capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala sobre a prece, a ação da prece, transmissão do pensamento. Então, quando a gente faz uma prece, a gente se vincula a toda essa energia, todas essas bênçãos que foram preparadas para nós, que estão sempre à nossa disposição. Quando nós nos recolhemos, nos aquietamos, silenciamos a nossa mente, o nosso coração, a gente consegue se conectar melhor com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os nossos benfeitores amigos, e assim recebemos essa bênção que nós temos à nossa disposição o tempo todo, mas na correria do dia a dia muitas vezes não percebemos isso. Então a prece, ela é uma invocação, é onde nós pedimos, agradecemos, louvamos, né? Por ela um ser se coloca em comunicação conosco, em comunicação mental com outro ser e se dirige a nós. Então, através da prece, eu consigo me conectar com alguém que está lá muito longe, com um irmão meu que está morando em outro país e eu não tenho condições de falar com ele o tempo todo. Então, eu me conecto a ele por pensamento. Isso é uma prece. E ele, por sua vez, lá onde está, recebe as minhas emanações, as minhas vibrações, o meu desejo de que ele esteja bem, que ele esteja com saúde. O pedido que foi feito há pouco aqui para uma pessoa que está doente é toda a nossa emanação, toda a nossa vibração para esta pessoa, para que ela volte, ela se restabeleça fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Isso é o poder da prece. E todos nós temos esse poder. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que ela pode ter por objeto um pedido, que é o que nós mais fazemos, pedidos, mas também um agradecimento e uma glorificação. E nós temos que ter o cuidado de unirmos essas três coisas. O pedido nós temos que diminuir, porque temos mais a agradecer do que pedir. Sabemos que Deus tudo sabe, que tudo provê, então não haveria necessidade de nós pedirmos. No entanto, nós ainda, como somos muito matéria, nós temos o hábito de pedir. Glorificar, orando, agradecendo esse Deus maravilhoso que nos ampara em todos os momentos. Então ela pode
pode se orar por si mesmo e também por outros, como nós fizemos há pouco. Como nós, quando estamos reunidos aqui, nós estamos aqui orando, nós estamos pensando naqueles que ficaram nas nossas casas, ou aquele que foi trabalhar, ou aquele que está acamado e não pode estar aqui. E como isso chega até ele? Pela nossa vibração, pelo nosso desejo de ajudar este irmão. E quem faz essa transmissão são os nossos benfeitores amigos. Nós elevamos a prece a Deus, nosso Pai, e Ele distribui esses nossos pedidos, essas nossas glorificações aos benfeitores que levam até essa pessoa a quem nós queremos ajudar essas benfeitorias, essas bênçãos. Então isto é o poder da prece. Nós não precisamos nos recolher em templos, nós precisamos nos recolher aqui. Nossa transmissão de pensamento ela acontece quando eu me recolho, penso e já chega até ele. Eu tenho uma amiga que se mudou para o Japão já tem 30 anos. E a gente combinou aqui, quando são 6 horas da tarde, lá são 6 horas da manhã. Então anoitece aqui, amanhece lá. E a gente combinou de nesse horário, mais ou menos, elevarmos o pensamento a Deus e nos comunicarmos através da prece. Então muitas vezes, às vezes a gente esquece de fazer isso, mas muitas vezes eu estou percebendo aquele anoitecer e me lembro, lá está amanhecendo. Que ela tenha um belo dia, que ela seja iluminada, abençoada, está longe da sua família que mora aqui no Brasil. Por sua vez, ela faz a mesma coisa lá. E ao longo desses 30 anos, nós nos reencontramos fisicamente uma única vez. E foi como se não tivéssemos nos despedido. Então, isso é o que nos une. Isso é o amor fraternal. Isso nós podemos fazer sempre. Mas aqueles nossos familiares que não sabem orar, não sabem orar. Uma vez eu atendi uma pessoa no atendimento fraterno e falei a ela da oração, da comunicação, da conexão para com Deus, ou com seu anjo da guarda, com seus amigos benfeitores. E ela me disse assim: mas eu não sei rezar. Nunca me ensinaram a rezar. Como que eu faço isso? Então eu expliquei na simplicidade de que é uma conexão, ela pensar em algo superior. E é muito comum isso acontecer. Essa pessoa pode até ter aprendido a rezar na sua infância, mas esqueceu, não tem mais lembrança disso. Então, como é importante nós incentivarmos os nossos pequenos, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos ou adolescentes também, a terem esse encontro com Deus, que é essa prece. Agradecerem pelo dia que amanheceu, agradecerem pelo alimento que está na mesa, agradecerem pela cama que os acolheu para o sono da noite. Isso é rezar, isso é uma prece. Respeitar os mais velhos, respeitar as diferenças entre uns e outros, não sendo discriminadores. Respeitar o outro dentro dos seus limites. Isso é uma prece também. Sem isso, não adianta nós falarmos um monte de palavras bonitas e não percebermos que nós somos parte desse todo e devemos respeitar o irmão assim como eu quero ser respeitado. Palavras decoradas não chegam a mover
essa vibração que eu estou falando. Assim como quando nós nos reunimos aqui, eu posso ler um texto e simplesmente ler, não sentir isso. Posso falar uma palestra inteira e não sentir isso. Com isso eu não vou estar tocando o coração de ninguém. Agora, se eu me movimento disso tudo, dentro disso tudo, e eu penso, puxa, mas isso é para mim também. Porque a gente acaba sendo intuído, muitas vezes a gente vem preparado para uma palestra e vem completamente outras coisas. Porque essa sintonia desta casa, não é só comigo, mas é a casa toda, a vibração espiritual que existe nesta casa, é que nos movimenta neste momento e nos faz tocar o coração, nos sensibiliza a refletirmos mais sobre as questões da nossa vida. Isso é maravilhoso. É isso que o Espiritismo nos faz compreender. Então, a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, ou seja, quando o nosso pensamento alcança, para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como os somos neste mundo, na atmosfera. E esse fluido recebe o impulso da vontade, essa vontade que é o veículo do pensamento, como o ar que nos movimenta. Então essa vontade é a nossa ação. Se eu só balbuciar palavras e não tocar o coração, não colocar vontade nisso, que méritos disso eu receberei? Que força terá essa prece? Então todos nós estamos sempre em estado de prece quando nós temos essa percepção de que eu estou aqui e que há alguém comigo. Eu estou lá no meu trabalho e há alguém comigo, me amparando. Eu estou caminhando na rua e há alguém me amparando. Isso é estar em estado de prece. Então, eu não preciso de um lugar, não preciso de um momento especial do dia. É em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. E é simples isso, tão simples. Porque Jesus disse, né? Recolhei-vos em vosso templo interior. E nós entendemos que nós precisamos nos recolher em casas grandes, em igrejas e tal. Não, esse templo é aqui. É a nossa essência. É onde nós nos conectamos verdadeiramente com esse Deus Criador. Depois, ainda nesse capítulo, o Evangelho nos diz que a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. A corrente espiritual que nós formamos ao nos unirmos em prece. Quando a irmã leu a prece de a Bezerra de Menezes, muitas pessoas falaram na prece junto, outros só escutaram. Todos nós estávamos nessa sintonia, refletimos sobre essas palavras que estavam sendo lidas. Agora vocês estão sensibilizados com essas palavras que eu estou aqui trazendo. Mas também nós podemos fazer essa nossa prece num silêncio grandioso.
quando nesse meu silêncio eu peço a proteção dessa equipe espiritual que nos conduz e rogo para que eles envolvam a todos os irmãos a quem eu mentalizo, desencarnados ou encarnados, aqueles que já partiram, meus familiares, meus amigos, e aqueles que ainda convivem comigo, seja na família, seja no trabalho, seja na nossa vida, na vizinhança. Nesse momento é formada uma corrente de forças que move a cada um desses a quem eu mentalizo. Eu lembro sempre, quando falo de prece, de uma fala de Divaldo, onde ele disse, eu acho que eu até já falei isso aqui, onde ele disse que todos os dias ele pegava o jornal e lia o obituário. Não sei se hoje ainda tem, acho que sim, os jornais, onde estão relacionados os que desencarnaram naquele dia. E ele pegava o obituário e lia os nomes das pessoas em voz alta e fazia uma prece por cada um deles. Porque é justamente nesse momento do desencarne onde a família fica em aflição muitas vezes, quando não revoltados. É o momento que mais se precisa da prece. E quem mais precisa dessa prece? O que acabou de desencarnar. Porque ele está acompanhando este processo todo da aflição dos familiares ou da revolta, da angústia deles. Por sua vez, esses encarnados também serão envolvidos por essa mesma prece. Então, o poder da prece não tem limites. Ele alcança até a quem não acredita. Porque é a minha intuição, a minha intenção, melhor dizendo, é a minha intenção em ajudar este irmão que vai alcançar o coração dele. Então, mesmo que ele não acredite, ele é alcançado, ele é auxiliado. Tal é esse poder que emana da força que esta prece promove. Então, essa energia é o que nos une aqui, neste momento também. E os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem as suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados e também entre os desencarnados. Nos momentos de sessões mediúnicas, onde nós conversamos, muitas vezes, conversamos com esses espíritos que se apresentam, eles vêm nos trazer suas mensagens de ajuda, de autoestima, de movimento para o positivo. Outros vêm pedindo ajuda. E nós, através do exercício da mediunidade, conseguimos, envolvidos também nessa prece, conseguimos alcançá-los, envolvendo esses que sofrem nessas boas vibrações. E eles então são encaminhados para os seus lugares corretos, para tratamentos que sejam necessários a eles. Então, pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, a ajuda dos bons espíritos, que vem nos sustentar com suas boas resoluções e nos inspiram bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou. Então, sempre que nós vacilamos, porque a gente vacila, a gente fraqueja, muitas vezes, principalmente quando a tempestade vem.
quando acontece alguma coisa que nos contraria, porque a gente tem tudo programadinho na nossa vida, e aí algo vem e derruba isso, e aí é o momento que nós somos testados no nosso poder de fé da prece. Aí muitas vezes a gente diz, mas eu tanto rezo e olha como me acontece isso. Imagina se não rezasse. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que são apenas para nos facilitar o próximo passo, ou para impedir algo pior. E nós nos sentimos então injustiçados. Mas aí nesse momento que nós precisamos orar. Às vezes quando a gente está nessa situação em choque, a gente não lembra de orar. É natural, é do nosso humano isso. Eu lembro numa situação onde eu sofri um acidente muito sério, eu fui parar no pronto-socorro. Isso foi uma sexta-feira e eu lembro de ter orado, de ter pensado em formular uma prece na quarta-feira. Por quê? Eu estava em choque, sob inúmeros medicamentos, efeito de muitos medicamentos. E aí eu pensei, mas como que eu ainda não fiz a minha prece de agradecimento por ter superado, por ter vencido, por terem me cuidado para que eu aqui estivesse. E isso é da nossa natureza, do estado em que às vezes a gente está. Quando em algum momento acontece algo realmente tão chocante, tão traumático, e nós ficamos meio que fora do nosso corpo. Isso não quer dizer que estamos abandonados de forma alguma. Porque se nós temos o hábito de nos conectarmos com esse nosso Criador, e em algum momento algo assim me desestabiliza, eu não vou ficar abandonado. Eu vou ficar meio que anestesiado para não sofrer mais. Às vezes até para não nos agitarmos fisicamente se estamos feridos, né? Ou para não nos revoltarmos. Então a perfeição divina está sempre cuidando de nós, em todos os momentos da nossa vida. E a gente não deve duvidar disso. Então a ação da prece, ela vem muito pela nossa força, pela nossa livre vontade de elevarmos, a nossa vontade em auxiliar alguém. A ação da prece se concede facilmente porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos e pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos e aos nossos maus sentimentos, às nossas más ações. Não é o mal que afastam de nós. Quando nós pedimos, afaste de nós o mal, afasta de mim esse mal. Na verdade, o auxílio que vem é para nos auxiliar a pensarmos e agirmos positivamente. E isso nos afasta do mal, porque é a nossa livre ação. Aí está, né, o livre-arbítrio que a gente tanto fala no movimento espírita. O livre-arbítrio que eu tenho de fazer, de tomar a decisão que eu quiser. Então, essa força que nos move, ela pode nos conduzir a um caminho errado, mas também isso é responsabilidade nossa. A decisão cabe a
E aí também nós às vezes praguejamos como que eles permitiram isso, que eu desviasse do caminho dessa forma. Olha, eles permitem tudo, porque a escolha é nossa. Outro dia uma pessoa, também no atendimento fraterno, estava revoltadíssima, porque ela se considerava uma médium, mas não era assim atuante, não era muito equilibrada, não era disciplinada nas suas atitudes, e o irmão dela foi assassinado. Ela ficou revoltadíssima. Como que os espíritos não me avisaram que isso ia acontecer? Como que eles não evitaram que isso pudesse acontecer? Porque eu poderia ter ajudado esse meu irmão. E o seu irmão queria ajuda? Ou ele estava lá, feliz com a vida dele, nos desvios, nos pequenos furtos, ou seja lá o que ele praticava? Então, nós podemos querer ajudar alguém, e a ajuda chega a ele. Mas se essa pessoa está totalmente refratária e continua cometendo os mesmos erros o tempo todo, é muito difícil o alcance. Então, o que dizer a essa irmã? Que ela continue nas suas orações. Que isso que aconteceu a esse irmão, talvez tenha acontecido para que lá na frente não houvesse algo pior ainda. Então a espiritualidade, mesmo de um jeito que às vezes nós não entendemos, nos priva de muitas tragédias maiores. E nisso está a eficácia da prece, que é recomendada sempre por todos os espíritos, né? E eles dizem também que renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que lhes pode fazer. Então, o exemplo desta irmã para com este irmão, ele renunciava a essa ajuda, ele não queria essa ajuda. E ainda assim, Deus está conosco o tempo todo. Então, saibamos sempre, meus irmãos queridos, minhas irmãs, fazer uso deste poder que nós temos através das preces, através da nossa boa vontade em ajudar aos outros e ajudarmos a nós mesmos. E como eu disse, não precisamos escolher um lugar, não precisamos marcar uma hora em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando eu estou em pé lá na fila do banco, eu posso fazer a minha oração em silêncio. E com essa oração que eu faço em silêncio, eu estou emanando energias boas para todos aqueles que estão ali na volta. Então, às vezes, até aquelas pessoas que estão mais inquietas naquela mesma fila, se queixando da vida, são atingidas, são silenciadas, e forma-se ali uma harmonia. Eu saio dali em paz, e não carregado com aquelas vibrações. Também nisso nós precisamos aprender a sabermos nos proteger destas vibrações que emanam no mundo, que são foi me dado sinal vermelho aqui. Então, saibamos aproveitar esse poder que cada um de nós tem e usá-lo sempre para o bem. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Jesus, nosso Mestre,
nos conduza em passos firmes nessa nossa caminhada. Que os nossos amigos benfeitores estejam sempre a nos cuidar. Muita paz, muita luz a todos. Obrigada, que assim seja. Então, agradecendo as palavras da irmã Marlise, peço aos médios que se posicionem no salão para o passe coletivo. Irmãs e irmãos, nessa atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental, espiritual e o puro amor de Deus e de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. Irmãos e irmãs, o passo foi transmitido, vão em paz.